Você já deve ter ouvido falar que os dons de Deus são irrevogáveis. Esse entendimento é tirado de um versículo bíblico que se encontra lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Mas será que esse versículo está querendo realmente dizer isso? Esse entendimento, ele se baseia no fato de que se a pessoa ela tem o dom de Deus, né, se ela recebe algum tipo de dom espiritual, mesmo que essa pessoa se afaste da presença de Deus, se desvie ou até mesmo ela se torne uma apóstata, né? Ela continua podendo exercer esse dom, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Será que é isso mesmo que esse versículo ele quer significar? Então bora lá conferir. Graças a Paz, meu nome é Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Esse é o quadro Contexto, onde nós pegamos algum versículo bíblico, entendemos e tentamos entendê-lo à luz do seu contexto. Bom, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, essa carta ela contém alguns contextos, né? E às vezes ele termina um assunto, ele começa outro, ele começa um pensamento, ele termina esse pensamento 3, 4 capítulos depois, ou 2 capítulos depois. E eu acredito que uma das grandes discussões do livro de Romanos é o capítulo 9, 10 e 11, que vai tratar ali a respeito de Israel, né, as promessas de Deus para Israel, em relação também aos gentios, né, à igreja. E essa frase, né, os dons de Deus são irrevogáveis, está dentro desse pensamento desses 3 capítulos. Então, de forma bem resumida, né, quando a gente vai ali para Romanos 9, por exemplo, o que o apóstolo Paulo está começando a falar ali? A gente começa ali a partir do versículo 3, ele diz assim, ó: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles, presta bem atenção, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então o apóstolo Paulo começa a ressaltar a aliança que Deus fez com Israel, aqui nesse versículo que nós lemos. E ele encerra aqui, ó, gente, não vamos pensar que a palavra de Deus falhou, né? A aliança é do povo de Israel, os patriarcas são de Israel, as promessas são feitas a eles, a adoção de filhos. Quantas vezes no Antigo Testamento o próprio Deus chama Israel de meu filho, né? Só que ele fala que nem todo mundo de Israel, de fato, é israelita, né? Ou seja, existem, nem todo o povo de Israel, ele de fato fazia parte da aliança, porque desde o Antigo Testamento era bem claro que Deus tinha aliança com quem vivia dentro dessa aliança. Assim também para os dias de hoje, nem todo mundo que está na igreja de fato é igreja. Mas aqui no capítulo 10, né, dando um salto grande aí, Paulo começa a falar da incredulidade do povo judeu. Né? Embora a aliança foi feita com eles primeiramente, e deles são as promessas, deles são os patriarcas, porém, quando o evangelho se manifestou em Cristo Jesus, eles rejeitaram. Quando a lei, a promessa, tudo aquilo que Deus revelou de fato se materializou e se cumpriu em Jesus Cristo, eles rejeitaram. Então o apóstolo Paulo está declarando ali a sua tristeza em relação a esse fato de que o seu povo não abraçou o Messias, né? Não aceitou Jesus Cristo. Então ele faz ali um apelo, né, aos gentios, aos cristãos, para que pregassem para o povo judeu, né, porque deles também era a promessa. Eles inicialmente receberam e fizeram essa aliança com Deus. E o apóstolo Paulo ele diz aqui no capítulo 10 de Romanos, ele fala assim, ó, no versículo 1: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, gente? Eles receberam a promessa, porém, eles, em vez de abraçarem Jesus Cristo, eles continuaram a tentar receber a justiça mediante a prática da lei e não pela fé no Filho de Deus. E o apóstolo Paulo está triste com isso, então ele faz aqui um apelo, né? Ele começa a falar: se você crer com o seu coração e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Ele fala aqui no versículo 13, no finalzinho: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14 ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Ou seja, ele está ali
incentivando ou fazendo um apelo para que de fato os judeus eles ouçam a pregação do evangelho, para que eles possam crer em Jesus Cristo como Senhor. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 11, dando mais um salto, né? Ele faz a pergunta, mas será por conta dessa rejeição que os judeus tiveram em relação a Jesus Cristo, será que Deus rejeitou as promessas que Deus fez lá no passado a Israel, aos judeus? E o próprio apóstolo Paulo responde no capítulo 11, versículo 1. Ele diz: pois pergunta, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. E ele aqui, ele faz a afirmação, não. Embora eles tenham endurecido o seu coração, embora eles tenham não aceitado Jesus Cristo como Senhor, crido e se entregado, Deus não os rejeitou. E ele cita aqui aquela passagem de Elias, né, onde Elias faz aquela oração: Senhor, sobrou só eu. Então Deus fala para ele: eu reservei 7.000 profetas, né, que não se dobraram o joelho diante de Baal. Ou seja, há um remanescente que o Senhor trabalha. Por exemplo, aqui no Novo Testamento, no livro de Lucas, vai falar de um homem chamado Simeão, né, que ele era justo e piedoso, embora toda a história dos judeus ali de Israel, principalmente nesse silêncio profético, né, entre os testamentos, mesmo assim havia pessoas que ouviam o Espírito de Deus falar. Depois a gente vê ali a história de Ana na sequência, que era uma profetisa que não saía do templo, mas adorava e jejuava o Senhor naquele lugar. Então Deus sempre lhe guarda os remanescentes. Porém, embora Deus não tenha rejeitado Israel, né, como a gente viu lá no capítulo 11, Deus de maneira nenhuma rejeitou. Deus pode incluir novamente Israel nessa aliança, e vai ser usada aqui uma figura de uma planta, de um tronco, de uma raiz, né, onde os galhos são tirados e outros enxertados. O apóstolo Paulo está falando, da mesma forma, Deus pode enxertá-los e vai enxertá-los novamente. Porém, é necessário uma coisa para isso acontecer. E ele fala isso no capítulo 11, versículo 23. Ele disse: e quanto a eles, os judeus, se eles não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é quem é capaz de enxertá-los outra vez. Então o que aconteceu? Israel não creu, e é por isso que eles foram arrancados. Mas a promessa de Deus para eles, Deus não os rejeitou. Na verdade, se eles crerem, eles serão enxertados novamente. E o entendimento que é feito aqui, que nós temos aqui nessa passagem, é que haverá no futuro um avivamento no meio do povo judeu, onde muitos judeus crerão e serão novamente enxertados aqui. E no capítulo 20, e no versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo fala: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que, olha aqui, esse até que, ele demonstra um prazo de validade, até que chegue a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios, a gente pode gravar um outro vídeo para falar só disso aqui, o que seria a plenitude dos gentios. Mas até aqui, o que a gente precisa entender é que há um prazo de validade para o endurecimento do coração de Israel. E ele diz, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. E há muita discussão, há muito debate, há muitos livros escritos a respeito do que significa esse todo Israel será salvo. Se é apenas salvação no sentido soterológico, se é uma restauração da nação de Israel como soberano sobre as nações, e aí vai incluir ali um milênio literal, se é uma soberania de Israel ainda antes de Cristo voltar. Então tem muitas visões a respeito disso, mas também não é esse o que eu quero gastar tempo aqui. Mas o consenso é que, de fato, nos últimos dias haverá um derramamento do Espírito Santo, e esse todo Israel será salvo. De fato, ele significa que haverá uma conversão em massa dos judeus, pela fé, não pela etnia. Alguns dispensacionalistas clássicos, eles cometem o erro, né, de crerem que os judeus serão salvos por ser judeu. Eu já ouvi, algum tempo atrás, muito tempo atrás, de que quem nasce em Israel já nasce salvo. Isso aí é uma heresia, isso aí é uma, assim, talvez a intenção da pessoa de falar isso não seja uma intenção maléfica nem nada, mas isso é um desconhecimento da palavra de Deus tremenda, porque o próprio Paulo diz em cima aqui no versículo 23 que eles só seriam enxertados se crescem pela fé. Não há outro mérito, não há outro meio de salvação senão pela fé. Não pode ser salvo pela etnia, pela ignorância. Mas eu não sabia. Não, já que não sabia, vamos ser salvos. Não existe isso. E na verdade os judeus sabiam, né? Esse é o caso que o apóstolo Paulo vem falar aqui no capítulo 10, versículo 17 em diante. Eles sabiam, eles ouviram, mas não creram. E esse foi o problema. Não foi não ouvir, mas foi ouvir e não crer. Mas o apóstolo Paulo aqui, caminhando para o versículo 28, ele diz: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, né, dos gentios. Depois você dá uma lida nesses 3 capítulos que você vai entender melhor. Mas quanto à eleição, ou seja, quanto à eleição que Deus fez, quanto ao evangelho, eles são inimigos, porque eles não creram em Jesus. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui
é que a eleição de Deus, ela não estava condicionada à resposta que Israel daria dentro dessa aliança. Embora Israel quebrou essa aliança, lá em Jeremias 31, Deus ele faz uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. E basicamente essa aliança ela não está restrita, mas ela é ampliada para fora das fronteiras de Israel. O que alcançou os gentios, o que nos alcançou. E em Cristo não há judeu e nem grego, né? Judeu e nem gentio. Todos nós somos igreja. Não existe um judeu se converte e ele continua judeu. Na verdade, se ele se converter, ele vira igreja. Porque aqueles que estão em Cristo, eles são igreja, nova criatura. Então, quanto à eleição, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que eles são amados não por conta da atitude deles, mas por conta da aliança que Deus fez lá atrás com os patriarcas. E essa afirmação de Deus a gente vê muito no Antigo Testamento, por causa dos seus pais. Eu vou levar vocês à terra, a promessa que eu fiz aos seus antepassados, se referindo a Abraão, a Isaac e Jacó. Nas histórias, né, de Israel, a gente vê ali muitas vezes Deus falando, por amor ao meu filho Davi, por amor ao seu pai Davi, por amor a Davi, vou continuar isso. Então, o que parece é que Deus ele permanece fiel à aliança que ele fez com os antepassados, a eleição que Deus fez lá atrás, por causa dos patriarcas. E daí, no versículo 29, Paulo fala, pois os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. A Bíblia ela vai falar de pelo menos 3 tipos de dons. O que nós precisamos tomar cuidado, gente? Na hora de estudar a palavra de Deus, é de pegar um significado de uma palavra, congelar ele, e toda vez que essa palavra acontece na Bíblia, ou ela aparece, ela tem o mesmo significado. Então, por exemplo, as pessoas leem aqui, aí é onde está o erro daquela interpretação de que Deus não, os dons de Deus são irrevogáveis, né? Deus dá o dom e ele não tira o dom mesmo que a pessoa se desvie. Está em a pessoa ter um entendimento a respeito do que é um dom, e ela, toda vez que essa palavra aparecer, no caso apareceu aqui, ela implica ou coloca o significado que ela tem na cabeça dela. Então, por exemplo, na Bíblia fala de pelo menos 3 significados para dons, ou seja, ela usando a palavra dons para se referir a 3 coisas. Então, a primeira delas é o mais comum e usual, é ali os dons espirituais de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, né, que vai falar do carisma, que são os dons dados pelo Espírito Santo para a pregação da igreja, para a edificação da igreja. Essa palavra também ela pode significar salvação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 15 e 16, vai falar da dádiva, do dom de Deus, né, da justificação. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você percebe que o apóstolo Paulo está usando a palavra dom para se referir à salvação? Então, olha, num texto fala de dom como uma ferramenta, né, de edificação para a igreja, no outro texto fala de dom como o fato da salvação, né, em Cristo acontecer, né, o dom gratuito de Deus, a salvação. E nesse texto de Romanos, no capítulo 11, versículo 29, não está significando nenhum nem outro, ele traz um outro significado. Você percebe que a palavra dom aqui ele está relacionado, ele faz relação, ou está ligado à palavra eleição. Olha, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois o dom de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele faz uma relação entre a aliança e a eleição que Deus fez para Israel, com Israel, lá nos patriarcas, e o dom e o chamado. Ou seja, a aliança ela é irrevogável. Aquela aliança que Deus fez lá no passado, ela não vai ser abandonada por Deus. Deus é fiel às suas alianças. E é isso que nesse texto está querendo se referir, que os dons de Deus são irrevogáveis. Está querendo significar que a aliança que Deus fez com Israel lá atrás, embora Israel quebre essa aliança, Deus ele permaneceu fiel e há um futuro para Israel se eles crerem, se eles deixarem o endurecimento ali do seu coração e se voltarem para Jesus. Então, nesse sentido, os dons de Deus são irrevogáveis. Não tem a ver com aquele primeiro significado de dom, lá de 1 Coríntios 12 e 14, que fala do dom para a edificação da igreja, aqui, onde se o Espírito Santo dar um dom para essa pessoa, ela não perde esse dom. Mas a dúvida é, se a pessoa abandona Jesus, ela continua no dom? Ela continua tendo? Bom, isso eu não sei. Eu só sei que o texto que as pessoas usam para basear esse entendimento, que é aqui, Romanos 11, não está querendo dizer isso. Mais uma vez, que nós precisamos ao basear nossas crenças é contexto, contexto e contexto. Então, Deus abençoe você, espero que esse vídeo tenha te edificado. E a mensagem principal é, Deus é fiel às suas alianças. Pessoal, já curte esse vídeo,
comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Então não esquece de fazer isso, ajuda a gente a divulgar o canal, divulgar os vídeos, coloca aí um versículo que você quer que a gente explique ele de uma forma para você entender melhor. Já falamos sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, já falamos sobre a igreja ser arrebatada no piscar de olhos, já falamos sobre o significado do camelo na agulha, vários outros textos que você pode olhar aí atrás. Fala sobre maldição hereditária, né? Muitas pessoas têm medo disso. O que será que significa esse negócio? Deus abençoe vocês, graça e paz, e até o próximo vídeo 3D Contexto.